Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente, dessa vez para mais um Respondendo aos Inscritos. Spook Responde. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos vídeos mais aclamados por vocês. Muito bem. Eu dei uma olhada nos e-mails e realmente vieram muitas perguntas. Algumas obviamente relevantes, outras já foram respondidas, gente. Então, por favor, se atentem aos vídeos, se atentem àquilo que o tio Spook já fala nos vídeos, porque já foi falado muitas vezes, e até mesmo no primeiro Spook Responde, tá? Então, por favor, vamos nos atentar às perguntas para que não fique redundante, tá bom? Eu peneirei algumas aqui que eu achei bem interessantes para a gente poder discutir, algumas também são bem pesadinhas, mas vamos lá. Primeira pergunta vem de um rapaz que usa um nickname chamado Joystick Quebrado. O nome dele é Matheus. Bom, vamos lá. Eu tenho 14 anos de idade, estudo bruxaria desde os 10 anos e pratico faz 1 ano. Caramba! Desde os 10 anos de idade estudando bruxaria? Sei lá. Sobre isso eu gostaria de saber se os feitiços e os rituais atraem criaturas para mim. Continuando, mesmo fazendo purificações e limpezas energéticas, como banhos mágicos, a bruxaria ela pode ser uma prática saudável? Claro que sem magia negra, só branca. Essa é a minha dúvida. Muito obrigado, continue crescendo, você faz parte da minha caminhada no futuro. Eu lembrarei de você e nunca mais vou esquecer. Bom, Matheus, muito obrigado aí pelo enorme carinho. A sua pergunta, na verdade, são várias perguntas, né? Primeiro, não sei se você estuda realmente bruxaria. Por quê? O que eu falo pra você é o seguinte: se você fala que estuda desde os 10 anos, você já deve ter uma herança genética espiritual que lhe remeteu a esse tipo de estudo, né? Se você ficou curioso para aprender sobre isso, ou a sua mãe, ou o seu pai, ou sua avó, elas carregam já esses conhecimentos. Então, você ou vem de uma família que já pratica isso, ou é difícil você entrar na bruxaria, entre aspas, bruxaria, praticando desde os 10 anos, né? Desde os 10 anos você conhecendo. É muito difícil. O que eu falo sempre para as pessoas leia, estude durante muitos anos e só depois que você se sentir seguro dentro da sua prática e do seu conhecimento é que aí sim você pode colocar tudo isso em prática e dizer com segurança o que você é. Enquanto isso, remeta-se só a estudos esotéricos ou estudos místicos ou simplesmente estudos de religiões específicas, tá? Eu, por exemplo, eu estudo Cabala até hoje, que é uma coisa que eu adoro, e mesmo sendo budista e praticando os preceitos do budismo, eu estudo Cabala. Eu acho um ensinamento incrível. Com relação à sua pergunta, tá? Tudo aquilo que você faz para você, mesmo que seja qualquer tipo de ritual, chama a atenção do mundo espiritual, tá? Então é aquilo de novo que o tio Spook sempre falou, quando você olha para o abismo olha para você. Então quando você pratica algo desse tipo, né, você abre uma porta, o que está do outro lado dessa porta olha para você. Então isso que é a linha tênue mais complexa. Então sempre que você faz qualquer gesto, pensamento ou se remete para dentro do mundo espiritual, o mundo espiritual também tem a permissão de bater na sua porta dizendo: opa, amigão, você me chamou, o que é que você quer? Então isso existe sim, tá? Um princípio de causa e efeito. A questão da magia que você fala, sem magia negra, não existe magia negra e magia branca. A magia é magia. A intenção que você coloca é o que vai lhe trazer um karma ou um dharma. Que mais? Se você fazendo purificações e limpezas se torna a bruxaria uma prática saudável. Olha, Matheus, eu vou te falar por prática mesmo, tá? Infelizmente, mesmo você fazendo muitos banhos, muitos rituais de purificação, você não está livre da cobrança espiritual ou cobrança kármica por atos que você faz, tá? O mundo espiritual, ele tem vários tipos de energias, desde a mais densa que você consegue detectar até a mais sutil que você nunca vai perceber, tá? E essa mais sutil é que vai entrar na sua casa, olhar e falar: opa, ele não me percebeu, então eu vou
atacá-lo. Então ele consegue entrar nos seus pontos de energia, ele consegue fazer você dar uma surtada, consegue fazer com que você se torne uma pessoa ruim a cada dia, entendeu? Então, por mais que você tente purificar o seu corpo, você nunca, nunca, nunca vai estar livre de qualquer energia vinda do mundo espiritual contra você. Rodolfo Santos. Tio Spook, vulgo a mão da... Sou eu. Parabéns pela marca de 100 mil inscritos e eu gostaria de saber sobre marcas de nascença. Elas representam algo que aconteceu em sua vida passada ou são simplesmente marcas? Bom, eu acho que muito dos conceitos espíritas nos remetem a essa ideia das marcas de nascença. Eu vou dar uma ideia para vocês. Acredita-se que marcas como pintas grandes, como defeitos no corpo físico, como má formação física, advém de uma situação de vidas passadas. Uma pinta na perna grande, por exemplo, dizem que pode ser um estilhaço de uma granada que explodiu na Segunda Guerra Mundial e você ficou com essa marca como uma lembrança para a sua próxima vida. Mas será que aquilo realmente é uma lembrança? Será que você realmente acredita que aquilo vem de uma vida passada? Ou é uma pinta por uma má formação celular? Ou uma marca de nascença normal, simples? O que eu falo para vocês esqueçam essas coisas de vidas passadas. Por quê? Nós não nascemos com um manual de instrução. Então você nunca vai saber o que você foi na vida passada e nunca vai saber o que você realmente tem que superar das vidas passadas para esta. Eu já falei isso, acho que no último, respondendo aos inscritos. Então, essa questão de marcas ou não marcas, esqueça. Eu acho isso uma tolice, tá? Isso não vai mudar a vida de ninguém e... Imagina, né? Você vai chegar para uma pessoa e falar, essa pinta aí na sua coxa realmente foi um tiro que você tomou na vida passada, hein? E aí? Vai mudar minha vida hoje? Não. Então tome muito cuidado com esses conceitos, eu prefiro esquecê-los. A Rê Souza me pergunta várias coisas aqui. Olá, querido Spook. Para facilitar, vou ser direta. Imagina a quantidade de e-mails sobre abacate, não é mesmo? Muitos e-mails. Pergunta 1. Porque alguns trabalhos feitos por inveja e cobiça em algumas pessoas pegam e até morrem por isso, enquanto a que fez fica viva. Não é bem assim, né? Segunda pergunta. Por que as pessoas morrem de maneira tão trágica como uma dor carnal muito forte? Assassinatos cruelmente, acidentes. Obrigada, ansiosos pelo vídeo. Bom, pela sua primeira pergunta, vamos lá. Por que alguns trabalhos feitos por inveja e cobiça em algumas pessoas pegam e até morrem por isso? Isso é muito complicado. Eu vou te falar o que eu ouvi de um babalorixá africano, tá? Quando eu tive com os babalorixás africanos, eles até deram risada falando que o brasileiro não sabe fazer trabalhos, tá? Ou fazer rituais que encaminham energias ruins para as outras pessoas com o intuito de prejudicá-las. Geralmente, esses negócios de inveja e cobiça pegam em pessoas que já têm a propensão a essas energias, tá? Então vamos lá, se tudo no universo é uma lei da atração, então se você tem inveja e cobiça, isso vai ser potencializado em você. Então, quando uma pessoa faz algo com intenções de prejudicar você, ele pode intensificar essas energias até você cair por causa disso, tá? Quem não tem inveja e cobiça, essas energias são anuladas. Por quê? Porque não tem referência, não vão ser atraídas. Não vão. Você não tem um ponto que realmente irá absorver essas energias. Porque uma pessoa que tem uma cabeça no lugar, que pratica técnicas de meditação intensas, que conhece o budismo, que exercita completamente toda a benevolência das práticas, quando vem uma energia de inveja e cobiça, ela dá risada, falando, isso não me pertence, não sei o que é. E ela é anulada, não fica. Energias que são compatíveis são atraídas, então inveja e cobiça vão ser potencializadas. Agora, inveja e cobiça não vão matar, tá? Não matam. O que vai matar é a atitude do ser humano quando recebe essa energia. Então vamos lá. Uma pessoa que cobiça muito dinheiro. Vamos pensar num cenário absurdo. Ela vai e cobiça dinheiro, dinheiro, dinheiro. Muito bem. Chega uma hora que ela vai querer assaltar um banco. Vamos dizer que é o estado insano do ser humano. Ela pega uma arma, vai até o banco e aí toma um tiro
pelo guarda ou segurança do banco e morre. Quer dizer, a cobiça dela falou tão alto que ela morreu por causa disso. Quem matou? Foi o guarda ou foi a energia? Foi o guarda, não foi a energia, tá? Então, assim, eu não acredito que inveja e cobiça matem. Existem rituais realmente na África que levam o ser humano à morte, mas não são assim, não derivam desse tipo de coisa. São rituais específicos com orixás desconhecidos no Brasil, tá? E nem, não sei nem se são orixás, tá? Ali são criaturas, são divindades bem mais antigas do que vocês imaginam. Então, eu não acredito que inveja e cobiça mate. O que vai matar são as atitudes do ser humano que, independente de você fazer um trabalho ou não, ele já queira esse tipo de coisa, já seja invejoso, já cobice por natureza, pela sua essência já ruim. Então ele vai agir de má fé. Então ele simplesmente vai potencializar essas energias. Sobre pessoas que morrem de maneira tão trágica, tal, por que elas morrem? Porque o ser humano é cruel. Deus não colocou uma pessoa no mundo para morrer de uma maneira trágica. Quem mata são os seres humanos. Vamos lá. Assassinato. Vamos supor, você está andando com o seu namorado, com a sua namorada no carro, tal, aí você é vítima de um assalto, o assaltante surta, puxa a arma e te mata. Quem fez a crueldade? Foi o cara. O ser humano é cruel. O ser humano, ele age de maneira tão cruel, tão trágica. E tem que perguntar isso para o ser humano. Por que o ser humano é tão ruim? Por que o ser humano se tornou uma pessoa, ou pessoas tão ruins assim, a sua própria natureza e contra a sua divindade, ou seja, contra Deus? Porque se todos nós somos filhos de Deus, é um filho de Deus matando outro filho de Deus. Deus não consegue fazer, não, vamos acabar com as armas de fogo do mundo, vamos tentar viver em paz e amor, porque o ser humano não vive dessa maneira. O ser humano, ele é dual, ele age de maneira correta e age de maneira incorreta. Parece que é uma necessidade de equilibrar as coisas, né? Ou ele acaba sendo muito mais incorreto na sua vida e uma hora ele tem que mudar a sua postura e começar a agir de uma maneira correta, mas até então aí já cometeu vários crimes. De novo, Deus é muito complicado, porque se Deus fosse criar um mundo tão perfeito, nós voltaríamos ao conceito de Adão e Eva, né? Todo mundo de novo no paraíso, quietinho, sentados, meditando, orando e louvando ao Senhor, sem armas de fogo, sem agressão, sem cobiça, sem ganância, sem inveja. Literalmente ia ser o paraíso, mas o ser humano não consegue viver dessa maneira, tá? Então, é da natureza do ser humano ser dual e agir dessa maneira tão cruel. Eu sinto muito. Mário Play. O e-mail dele é Cauê e Mônica. Ok. Rodrigo, eu tenho uma dúvida. Que câncer pode ser tratado pela espiritualidade? A dúvida dele é se câncer pode ser tratado pela espiritualidade. Eu não sei o que seria espiritualidade nesse caso. Seria só uma prática de oratória, né? Então você, dentro da sua fé, se uma fé católica, por exemplo, oração, pode curar uma pessoa? Pode. Existe uma prática chamada de cura divina pela oração, tá? Pelo ato de fé em si. Essa é uma prática muito antiga, utilizada no Oriente e foi uma das primeiras, tá? A prática espiritual, por exemplo, de centros de espíritas, centro espírita ou mesmo centro de Umbanda, dificilmente vai curar câncer. Lembre-se, é dificilmente. Pode ter uma cura milagrosa pela prática de oração ou pelo passe magnético. Olha, eu vou te falar que de 1 a 2% só que cura, tá? No caso, por exemplo, do que eu faço, da técnica que eu faço, não, é uma cura pela espiritualidade, tá? E as pessoas misturam as coisas. O que eu trabalho não é espiritualidade. É uma técnica antiga que seria muito parecida com o princípio da evolução da acupuntura, tá? Só que ela ainda não chegou no Brasil e não vai chegar pelo preconceito que existe aqui no Brasil. Então, é uma técnica que eu tive contato, paguei uma fortuna por ela, e tem um conceito muito mais ligado à ciência do que à fé. Tá? Ela é baseada em princípios científicos, baseada em princípios da acupuntura, já comprovados pelos médicos e utilizados até em mestrado ou mesmo uma especialização médica. Tá?
Então eu não acredito que o câncer seja 100% curado pela espiritualidade, senão centros espíritas hoje estariam anunciando, né? Hoje cura pelo câncer, venha para cá que nós trataremos sua doença. E não funciona dessa maneira. Ricardo Pazeto. Olá, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. Acompanho o seu canal faz um tempo, gosto muito dos assuntos que você aborda e aprendo muito com suas playlists. Que bom, graças a Deus. Só tenho que agradecer e parabenizar você por isso. Tenho uma dúvida a respeito dos deuses antigos, como deuses maias, por exemplo, os quais eram realizados sacrifícios humanos em nome desses deuses. Hoje em dia não são mais cultuados, graças a Deus, né? Mas a egrégora criada ainda existe? E o que acontece com as pessoas que visitam as ruínas e templos construídos para homenagear esses deuses, onde eram também locais de sacrifício? É uma pergunta engraçada e curiosa. O que realmente eram esses deuses? Obrigado pela abertura, tenho uma curiosidade em saber a respeito disso. O legal dessa sua pergunta é porque nos remete a estudos de antropologia, tá? Não só os maias, eu acho que você foi muito bonzinho em pegar os maias, porque se você pegar as culturas nórdicas, os sacrifícios eram mais nojentos que os maias, tá? Existem sacrifícios hoje para todo tipo, hoje, né? Antigamente, mas que hoje foi descoberto. Para todo tipo de coisa, tá? Por exemplo, o Halloween, o Hall of Is, né? O Dia de Todos os Santos, na cultura celta, eles utilizavam a imagem de... não era um espantalho, mas era uma pessoa que iria morrer em sacrifício aos deuses, colocado no meio de um milharal ou uma plantação, para que os deuses fizessem chover e aí dar prosperidade à lavoura. Olha que loucura! Os vikings eram piores. Os vikings faziam homenagens aos seus deuses da guerra, sacrificando no templo de montanha as pessoas, mas abrindo elas ao meio, assim, e arrancando o coração com elas ainda vivas. Quer dizer, era uma coisa nojenta antigamente. Os maias também têm alguns cultos muito ruins de crianças. Eles pegavam crianças recém-nascidas ou de uma certa idade e sacrificavam essas crianças, acho que ou queimavam ou emolavam o sangue para poder pedir chuvas e pedir prosperidade àquela civilização, tá? Era ruim? Claro que era ruim, né? Mas era o culto primitivo dos ancestrais, era o culto primitivo da divindade. Para vocês terem uma ideia, se vocês pegarem hoje a África, a formação de cada um dos orixás, né, considerando a mitologia de que caiu um meteoro na África e surgiram 5 deuses, uma montanha é um deus, um rio é um deus, uma árvore é um deus, tudo que se remete aos elementos da natureza foram considerados divindades. Os celtas acreditavam nisso, os wiccanos hoje acreditam nisso, que toda a prática da natureza são deuses que representam, tá? Então, obviamente, hoje não se cultua mais dessa forma, mas utiliza-se muito, não sacrifícios, mas você acende velas, utiliza incensos, flores, vocês cultuam, né? Hoje o culto a essas divindades é diferente, mas obviamente era muito ruim, não era legal você utilizar banhos de sangue. Na África ainda existe banho de sangue, mas com animais, tá? O sangue, ele tem uma energia vital, assim, muito, muito forte e utilizada para curas até mesmo, tá? Então eles matam animais, esses animais, eles são, eles têm um processo que o animal não sofre, tá bom? Não vou entrar nesses critérios, porque a África é muito complicada, não é tão simples de estudar assim. Eles conseguem fazer um processo na qual o animal não sofre, eles tiram o sangue do animal, eles encaminham a alma do animal, e esse sangue é utilizado para banhos. Então eles banham pessoas com esse sangue, eles bebem esse sangue, e eles fazem com que a energia ruim seja levada e trocada e substituída por uma energia boa. E aí acredita-se na cura, e eu já vi gente sendo curado por causa disso sim, cara. Sim, conheci pessoas que tiveram doenças terminais e graças a esse tipo de louvor aos deuses funcionou, mas não é mais aplicado dessa maneira como anteriormente. A questão da egrégora, como você coloca, ela não existe mais, tá?
Quando você desiste da prática dos deuses dessa maneira e de realizar esses sacrifícios, ela deixa de existir. A egrégora perde força e com a perda da força ela não se mantém. Graças a Deus, senão nós ainda estaríamos fazendo sacrifícios aos deuses, né? E que deuses eram esses, como você me pergunta? Cada povo tinha um deus específico. Na verdade, não é um deus específico, mas Deus é um só, tá bom? Imagina Deus como uma energia, tá? Então, Deus não é um arquétipo, você não coloca lá, eu acho que Deus é loiro, eu acho que Deus é moreno, eu acho que Deus tem bigode. Não, Deus fez a barba hoje. Não, imagina Deus como uma grande esfera de energia onde tudo é jogado para dentro dele e ele devolve para você. Esse é o princípio mais legal de Deus. Então, cada povo, eles acreditavam na figura da sua divindade. Alguns tinham vários deuses, outros tinham um único Deus. E eles louvavam essas divindades, a divindade da colheita, da prosperidade, deuses do amor. Eu gosto muito, por exemplo, da mitologia hindu. A mitologia hindu tem vários deuses. Shiva, Krishna, Ganesha, Parvati, tem Brahma, Vishnu, tem muitos. Eu vou abordar a ideia da formação dessas divindades para vocês em algumas playlists, tá? As divindades piores e que eu não recomendo ninguém pegar um livro deles são os assírios, os babilônios e os mesopotâmios. Não peguem livro deles porque são as divindades mais assustadoras que existem, tá? A energia deles, da egrégora deles ainda existe, tá? No caso dos maias não, mas a egrégora desses caras ainda existe e eu não recomendo que vocês leiam a respeito deles. Fiquem fora dessa energia, tá? Eles são muito perigosos, muito, tá? Mas é isso, acho que eu abordei suas questões, a sua questão. Everton Gomes. Olá, Rodrigo, meu nome é Everton, eu acompanho o seu canal há uns 3 meses e seus conteúdos me mostraram uma visão de um mundo que eu desconhecia. E eu fico agradecido. Minha dúvida é a seguinte. Há um tempo atrás eu sonhei com uma pessoa desconhecida. Pois bem, alguns dias depois, fazendo minha rotina de trabalho, na rua na época eu era office boy, a mesma pessoa que eu tinha sonhado, eu a vi pessoalmente. Fiquei assustado no momento e tentei esquecer. Isso pode ter alguma relação com o mundo espiritual? E ter a sensação de que alguém te chamou e você olhar para trás não ter ninguém? Antes de mais nada, agradeço por trazer conteúdos que possam ajudar a todos e continue com um excelente trabalho. Everton, são 2 perguntas que você me fez e são 2 bem complicadas, tá? A questão de você sonhar com pessoas e de repente encontrá-las na rua, existem alguns princípios que a gente tem que deixar claro. Eu, numa sala de aula com os monges filipinos, uma coisa que eles falaram que é o seguinte: todos nós estamos interconectados, tá? Todos nós. A interconectividade, ela se faz dentre você e sua divindade e você e os demais habitantes do planeta. Muito bem. O que você teve foi a percepção de uma pessoa que você estava interconectada. São vários conceitos, eu vou colocar alguns pontos de interrogação na sua cabeça e não vou dizer o que é certo ou o que é errado. Vamos supor, existe um conceito que a gente chama de 6 graus de separação, que é um conceito muito legal e envolve um pouco de física quântica e tal. Você pode muito bem ter a percepção de conhecer essa pessoa, mas você nunca tem falado com ela. Você bate o olho e fala, cara, eu conheço essa pessoa, não sei de onde. E aí você para e vai pensar, tentar achar e não acha. Às vezes são pessoas que você se familiarizou em vidas passadas e elas voltam nessa vida e você tem a sensação de que você conhece essas pessoas. Então a sua percepção pode ser isso? Uma delas pode. A segunda é a ideia da interconectividade, você estar conectado com todos os seres humanos e uma hora que você passa por um lugar, você capta uma energia. Essa energia são energias deixadas pelas pessoas. Tá? Eu chamo de rastro, né? Os trails, os rastros da energia das pessoas. Você captou essa energia e à noite você foi atrás para saber quem era a dona dessa energia. E no dia seguinte, por uma coincidência ou não, essa mesma pessoa estava lá e você bateu o olho falando, cara, é a pessoa que eu sonhei, mas com o princípio da energia que eu rastreei. Essa é a mais legal, eu acho que essa é a mais factível, tá? Não se assuste, isso é absolutamente normal,
dentro do meu mundo. Ah, essa sensação que você tem de alguém te chamar e você olhar para trás e não ter ninguém é a mais chata e é a mais assustadora, assim. Eu lembro que uma vez eu estava há muito tempo atrás, eu acho que eu devia ter o quê? Uns 22, 23 anos, eu acho por aí. Muito tempo mesmo. Eu estava indo comprar plantas medicinais, que na época eu gostava muito de fazer receitas de chás e de banhos com ervas puras mesmo. Então eu ia numa boutique, chamava boutique na época, tá? De ervas que tinha aqui em São Paulo. Então eu comprava pétalas de rosa, noz moscada, cravo da Índia, todas essas coisas. E uma hora eu tava saindo desse lugar e escutei, psiu, psiu, Rodrigo, opa, ei, cadê? Virei pra trás, tinha ninguém. Aí eu falei, tá bom, vamos deixar quieto. Fui pra casa com aquele ponto de interrogação horroroso na cabeça, mas deixa, melhor esquecer, tá? Acontece sim. E você pode ter uma percepção do mundo espiritual, cara. De repente você tem essa sensibilidade e você não sabe. São duas coincidências que você me apontou aqui de pessoas que têm essas habilidades de campo de energia mais refinado. Então você conseguiu escutar alguma coisa e você conseguiu captar uma presença de alguém no seu sonho e depois viu essa pessoa. De repente você tem. E fica a teu critério, você querer ir atrás disso, descobrir se realmente é ou não uma sensibilidade sua, ou uma mera coincidência, uma mera percepção de minutos. Nós podemos ter percepções assim e não ser médiums? Podemos, tá? Não, o que você teve não significa que você é médium, mas sim você teve uma percepção. Às vezes uma mente tranquila, uma mente silenciosa, você consegue captar alguém falando o teu nome. Pode. Brian Raymond. Tenho duas perguntas. Uma, como fica em relação ao mundo espiritual quando alguém reage em legítima defesa e mata um bandido, por exemplo? Será punido por ter tirado a vida de alguém ou perdoado por ter sido para sua sobrevivência e defesa? 2. Em muitos vídeos você comenta que demônios não existem. Porém, em um você comenta que uma limpeza de casa você se deparou com um demônio bíblico e que você não esperava deparar-se com uma criatura na Terra. Existe ou não existe? Muito boa sua pergunta, cara. Muita gente não entendeu isso e eu vou explicar claramente o que acontece, tá? Primeira pergunta, Brian, ela é muito ruim porque eu acho que as pessoas do meu canal não estão preparadas para isso, até porque senão vai ter muita gente matando pessoas por legítima defesa aí, né? Vamos lá, essa pergunta é muito legal. Existem alguns pontos que eu vou te colocar, tá? Tem uma história muito legal do primeiro grande Buda chamado Siddhartha Gautama, que ele estava num barco com 40 pessoas, tá? Então, somando 40 pessoas, e ele à noite escutou um cara que estava planejando matar todos e levar o barco. E quando o Siddhartha viu esse cara pronto para matar uma pessoa, ele foi lá e matou esse cara. Muito bem. Quando o Siddhartha morre, Deus olha para ele e fala, então, Siddhartha, a gente tem que conversar, porque você matou uma pessoa na sua vida, né? Matei. Você sabe que você vai pagar o karma dessa morte, né? Sei. Só que você salvou 39 pessoas, né? Sim. Então você vai ter 39 dharmas contra um karma. Você não está livre de pagar esse karma, mas esse karma ele pode ou não ser amenizado por uma questão de matar por sobrevivência. E eu juro para você, Brian, se eu tô com a minha família e a minha família corre risco de vida, eu não vou hesitar em defender a minha família. Eu não vou hesitar de me colocar na frente de um tiro para evitar com que meu pai morra ou que alguém da minha família morra, tá? Eu não vou hesitar em realmente parar um bandido que vai tentar matar, violentar ou tentar fazer algum mal a mim ou a minha família. Tá? Eu aceito pagar o karma, eu aceito ser prejudicado, mas eu não aceito ver a minha família sofrendo, olhando para minha cara dizendo, Rô, você podia ter nos ajudado e você não fez. Tá? Eu conheço pessoas que nunca estenderiam a mão contra uma pessoa, mesmo sabendo que aquilo é para defender ou para salvar alguém. Eles aceitam pagar, morrer para não fazer mal a alguém, cara.
mas eu lutaria pela minha vida e lutaria para defender aqueles que eu amo, tá? Eu sei que eu estaria assinando um atestado contra a minha divindade, dizendo, Rô, você não pode fazer isso, mas me doeria muito mais ver uma pessoa morrendo da minha família por uma coisa que eu poderia ter evitado e nunca mais dormir na minha vida sabendo que eu perdi um ente querido por uma coisa que eu poderia ter mudado a história. Ainda na sua pergunta, nessa sua primeira, você sabe que quando aconteceu o acidente dos Andes, o famoso acidente dos Andes, onde caiu um avião e eles ficaram sem água, sem comida, eles tiveram que praticar um ato de canibalismo. Essa é uma história muito antiga, eu acho que muitos jovens não lembram disso, virou filme e depois teve livros e tudo mais. Para poder sobreviver, eles comeram os mortos, cara. E aqueles que estavam feridos, eles acabaram acho que até matando para comer, para poder sobreviver enquanto o resgate não chegava. Será que Deus iria puni-los para poder sobreviver, lutar pela sua vida? Ou aceitar a morte dizendo, tá, eu vou morrer, dane-se, então eu vou ficar aqui congelando até minha morte? Dizem que ali existem momentos na vida, isso eu escutei há muitos anos atrás, que a gente chama de zona neutra, tá? Uma zona neutra onde Deus ele não vai condená-lo pelo seu ato de sobreviver e lutar pela sua vida. Ele não condenaria você, tá? Mas de novo, que Deus o que você acredita, do Velho Testamento ou do Novo Testamento? Sobre a sua pergunta de número 2, a questão de demônios, eu vou deixar bem claro algumas coisas e acho muito importante isso. É muito mais fácil eu explicar para vocês nos meus vídeos dizendo aquilo é um demônio, porque já remete a um conceito para vocês, do que ficar toda hora batendo na tecla dizendo demônios não existem, demônios não existem, demônios não existem. Então quando eu falo para vocês, ali tem um demônio, é para vocês entenderem. O tio Spook, eu não acredito em demônios, tá? O dia que os universitários liberarem para eu poder gravar o vídeo dos anjos, porque até agora eles não liberaram, eu tenho muita coisa para falar, provavelmente vão ser 5 vídeos sobre anjos, tá? 5 vídeos, tá? Eu tentei gravar algumas coisas, mas os universitários não permitiram. Que é uma linha muito complicada, o conceito de anjos, tal. Tem muita gente me perguntando isso, eu não vou abordar temas sobre vídeos que eu não fiz ainda. Então quando você me pergunta sobre demônios, eu tenho um podcast de 20 lindos vídeos dentro desse podcast chamado Diabo Revelado, que dá o conceito do que é o diabo. E eu assino embaixo. É feito por Lawrence Gardner e eu admiro muito esse cara. É um escritor renomado e o mesmo conceito que ele tem, eu tenho, tá? Por isso que eu trouxe para vocês. Eu não acredito em diabo, em demônios. Eu acredito numa energia do mal, tá? É uma energia, é uma essência do mal, ponto. Se ela quiser se manifestar com uma imagem demoníaca no sentido de nojenta, feia, horrorosa na sua frente, beleza. Mas ela é uma essência, ela não tem uma forma em si, ela é uma essência, tá bom? Então ela pode se manifestar para qualquer coisa. Quando eu falo para vocês uma figura diabólica, é para que vocês entendam que é um negócio que agrupa maldade, feiura, agressividade, todas as energias ruins dentro de um arquétipo, tá? Então, quando eu falo para vocês, encontrei um diabo, um demônio bíblico, é porque é exatamente aquela figura do mal manifestada no Antigo Testamento, como vocês viram no Antigo Testamento, as figuras que representavam mesmo a figura mais ardilosa e horrorosa. Então, é uma figura de linguagem. Quando eu falo para vocês, ali tem um diabo, é que na mente de vocês já vem dizendo maldade, feiura, coisa nojenta, agressividade, todas as coisas ruins, tá? É mais fácil me comunicar trazendo esse conceito para vocês do que ficar explicando o diabo não existe, porque daí todo vídeo eu vou ter que ficar falando dessa maneira, tá? Então é só uma figura de linguagem. Ao meu ver, o diabo não existe, tá lá explicado no podcast que ninguém escutou. Ana Lica. Os objetos sagrados ou os atos da Igreja Católica, como água benta, bênção, Bíblia, rezar e etc., têm algum efeito contra as entidades obsessoras bestiais, etc.? Não. Sabe o que é legal? A tua pergunta é legal. E assim, eu separei dando um passant, assim, em conceitos, e agora que a gente está destrinchando ela. A sua pergunta é muito legal, por quê?
Eu vou te dizer duas coisas interessantes para quem são católicos e praticam o catolicismo no meu canal. É engraçado, né? A Igreja Católica condenou todo tipo de artefato religioso de outras culturas. Todo. Então, japamalas dos budistas, aquilo é coisa do demônio. Cruzes que não são as cruzes iguais da igreja, coisa do demônio. É todo tipo de artifício. A magia, por exemplo, né? Então, quando eles matavam as bruxas eram coisas do demônio. Por quê? Porque elas utilizavam poções mágicas para enfeitiçar. Elas utilizavam caldeirão e tudo mais. Agora, uma pergunta, Nalika. Água benta não é uma poção mágica? A bênção não é um ato mágico? A Bíblia não é um livro teoricamente mágico? Rezar não é ao conjurar algo, você está atraindo e expelindo energias? Ué, que estranho. Então nós estamos falando de uma igreja que condenou bruxaria, mas eles são bruxos também. Essa é uma pulguinha que eu vou colocar atrás da orelha de vocês. Agora, vamos lá. A fé em si, ela não está só nos objetos, tá? Ela está sobre a pessoa que utiliza esses objetos. Se o teu padre, papa, pastor ou o que for, bispo, arcebispo, ele tem uma crença de que aquela cruz realmente é a representação de Deus e que ele, perante aquela cruz, tem a sua fé, tenha o exercício da prática de sua fé fortalecido. E toda vez que ele pega naquela cruz, a energia se abre e ele se convence de que ele está realmente conectado com a sua divindade. Quando ele pega aquela cruz, aí sim ele se torna uma figura muito maior, muito mais forte, capaz de ter a segurança de expelir ou expulsar uma criatura. Mas ela não vai embora. Eles não sabem fazer o ato completo. Se você pegar o livro, por exemplo, o livro do ritual menor e o ritual maior, que são os livros chamados livros vermelhos, tá? Esses livros vermelhos, eles são um almanaque mesmo, que eles recebem de todos os rituais que eles têm que fazer. Ritual da bênção, da conjuração, ritual do amanhecer, tem de tudo. Explica passo a passo como faz o processo. Só que o processo da Igreja Católica é só para expelir. Então, expulsa, mas não redireciona, não faz um processo completo. Então, mesmo eles tendo essa prática de jogar água benta, que não funciona, benzer, que também não funciona, a Bíblia em si, mais ou menos, e o rezar, que seria a ferramenta mais importante, porque ele se convence, se conecta com a sua divindade e gera força para o exercício de sua fé, eles não são suficientes para poder encaminhar essas criaturas. Então é uma ferramenta ainda parcial, tá? Água benta não faz nada. Então, de novo, bênção não vai fazer nada. A Bíblia, por si só, é muito complicada. Por ser um livro, ele é respeitado. A Bíblia é respeitada no mundo espiritual, tá? Ela é respeitada. Então, se você utilizar a Bíblia, por exemplo, eu tenho a Bíblia do Rei James, que eu acho maravilhosa, de 1610. Se você utilizá-la como um ato de fé e você acreditar realmente nela, ela funciona. Mas você tem que acreditar muito na Bíblia. E rezar, que seria a ferramenta mais importante para qualquer figura religiosa, muitas vezes eles só rezam por rezar, eles não praticam, entendeu? Uma vez eu tive com uma figura religiosa inacreditável, assim, que sabia rezar. E a reza não é para nós que está no céu, santificado seja o nome de Deus, não é assim. O ato de rezar, eu já coloquei lá no canal o vídeo, você fala com intenção. Você já chega ali, Pai Nosso. Pai Nosso! Já manda o Pai Nosso. A criatura fala, peraí, calma, vamos conversar. Você já manda o Pai Nosso com força ali, entendeu? E aí funciona. William Silva. Estou desenvolvendo a incorporação e frequento a Umbanda. Meu avô é pai de santo e fala que preciso desenvolver na direita primeiro. Minha avó fala que não tem problema nenhum desenvolver a esquerda. O que eu faço se por acaso meu guia de frente for da esquerda, tio Spook? E se ele for canhoto? Se ele for destro? E agora?
Assim, William, brincadeiras à parte, não faz diferença ser direita, esquerda, de cima para baixo, não vai fazer diferença, tá bom? Eu, por exemplo, quando eu comecei a desenvolver na Umbanda, o primeiro que se manifestou na minha vida foi um Exu. Um não, 5. O tio Spook tem 5 Exus. Eu tenho um Exu que rege 5 Exus, eu tenho uma Pombagira e um Exu Mirim. Eu tenho 5 Exus. Depois veio o Caboclo, depois veio o Preto Velho, aí depois veio o Cigano, aí foi indo. Aí foi indo, tá? E assim, cara, não faz diferença nenhuma. Esquerda, direita, frente, trás. Esquece esse conceito, cara. Esquece. Essas figuras elas vão se aproximar de você por uma lei da afinidade. Quanto mais afinidade você tiver com aquela energia, ou a necessidade de você utilizar essa energia, elas vão se fazer presente, tá bom? Ter, por exemplo, herê. Eu não tenho nenhum herê, eu não quero ter herê, não gosto de herê. Eu não gosto de ficar comendo bala, mascando chiclete dessa maneira, sabe, fazer bagunça. Eu não tenho. Eu sou uma pessoa alegre, mas necessariamente eu tenho herê, eu tenho essas figuras assim de crianças comigo. Eu tenho mais figuras de proteção espiritual, como o caboclo se faz presente para marcar o território, proteger a minha oca, né? E os Exus para me proteger dessa maneira do mundo espiritual. Se você falar, tio Spook, você pratica a Umbanda? Hoje quase nada, quase nada. Tá? Eu pratico outras coisas ligadas a energias mais, né, superiores à Umbanda. Mas, William, cara, fecha os olhos e vai, cara. Esquece o que eles estão te falando. Fecha o olho e vai. O que aparecer do teu lado tem um porquê, tá bom? Deixa os guias te conduzirem, não conduza os guias. Vamos lá. Lucas Reuel. Primeiramente, parabéns pela placa, você merece. Olha aqui. Bom, tio Spook, você disse que todo mundo tem espírito seguindo. E se uma pessoa morre, os espíritos que seguem vão para onde? Depende. São espíritos bons ou ruins? Vou te dar vários exemplos, então, Lucas. Eu gosto de exemplo, cara. Eu, por exemplo, tio Spook nasceu com alguns guias. Nunca soube o nome deles, nunca perguntei o nome deles. Era divertido, a gente dava risada e eles foram embora. Eu vi cada um deles se despedindo de mim, cara. E foram lágrimas que caíram dos meus olhos e eu vou contar isso na playlist. Eu chorava que nem uma criança, cara. Porque foram companheiros incríveis e um dia eles olharam pra mim e falaram: tô me despedindo, quero te agradecer por me dar o prazer de ficar do seu lado. E eles foram embora. Entendeu? Ao longo de sua vida, muitos vão aparecer tanto do bem quanto do mal, tá? Muitos que podem nunca falar pra você nada, ou você nunca imaginar que eles estão do teu lado, eles podem simplesmente ir embora. Sem você saber que você tinha alguém. Quando você morre, acredita-se que um parente seu venha te resgatar. Então, talvez a sua tia, ou a sua mãe, ou a sua avó, quando você morrer, elas vão aparecer para você e vão dizer: oi, Lucas, eu vim aqui te conduzir até o seu caminho. É mais fácil porque acalma mais o seu espírito, acalma a sua alma dentro do processo da evolução espiritual. Então, quando você vê um familiar ali, você já relaxa falando, né? Do que ver um estranho, você vai falar: peraí, quem é você? Né? Você já vai ficar arisco. Então, você vai ter a presença de pessoas na hora da sua morte que vão te guiar e vão te conduzir. Quando você morre, esses caras eles podem ir com você, ou se forem guias, eles podem serem direcionados a outras figuras, a outras pessoas na vida para poder ajudá-los. Guias de Umbanda, por exemplo, não necessariamente eles são seus, eles trabalham com outras pessoas, ajudando outros terrenos, ajudando outras pessoas que precisam de ajuda. Então você não tem essas figuras. Você tem pontualmente à medida que você presta serviço para uma casa ou auxilia pessoas. Se você não auxilia, eles vão ser encaminhados para outros lugares para atender, tá bom? A questão dos obsessores, por exemplo, eles podem ficar aqui perdidos, podem. Ou, se Deus achar que tem que ser resgatado, ele vai resgatar. Fica a critério de Deus achar que está na hora ou não,
É Deus que estipula, tá? E ele pode chegar e falar, não, esses obsessores vão ficar aqui perdidos e vão achar outras pessoas para se conectar. Enquanto isso, você foi para o seu caminho. Leonardo Santana. Por que nosso espírito não pode encarnar em um animal? Quem disse? Qual o conceito de Deus no budismo? Já foi dito. Como saber quando é a nossa consciência falando ou o nosso guia espiritual? Obrigado pelos seus ensinamentos e pela sua existência. Olha só que bom. Namastê, meu amigo. Muito bem. Quem disse que a gente não pode encarnar num animal? Eu acho que você andou frequentando alguns canais errados. Pode sim. Pode sim. Tá? Quem falou isso não bate bem, não. Eu vou te explicar como funciona a evolução. No budismo, já que você acredita no budismo e fez perguntas relacionadas a isso, o budismo, eu já falei sobre isso no primeiro vídeo sobre budismo, no qual nos remete de que tudo é uma evolução da consciência. Uma pedra tem uma consciência por acreditarem que uma pedra é um ser humano adormecido. Com a evolução dessa pedra, ela vai para o reino vegetal, ela vira uma planta. Ela tem uma consciência, ela tem a percepção. Com a evolução dessa planta, ela entra para o reino animal. Ela tem uma consciência desperta, ela já tem percepções dos ambientes, mas ainda é um instinto animal. Quando esse animal morre e desenvolve a consciência, a percepção, acho que você já se deparou com animais que têm comportamentos incríveis, como um ser humano, que sabem sentar, sabem pedir, tem comportamentos assim que você fala, cara, é um ser humano. Ele morre, ele volta como um ser humano com uma consciência limitada, mas já dentro do caminhado, aí já é uma longa história. Beleza, mas se você é um ser humano que tem comportamentos agressivos, bestializados, animalescos, você realmente tem atitudes ruins, você não vai evoluir, a sua consciência não vai evoluir, ela vai regredir. Então você regride para um reino anterior, considerando que você, a sua escala de evolução, você tinha acabado de passar do reino animal para o reino dos homens. Desse reino dos homens você não conseguiu e você volta. Volta assim como um animal, tá? E eu conheço pessoas que vão voltar como animais. E foi até recentemente isso. Eu fui numa loja comprar uma camiseta para poder... Essas camisetas assim, que são mais light. Eu fui comprar essas camisetas e uma senhora furou a minha fila, cara. Furou, uma senhora de idade, assim, na maior sem vergonhice. Ela passou na minha frente sem pedir licença, pedir nada. Me empurrou e passou. E ficou na minha frente. A fila devia ter, sem brincadeira, era uma fila única, devia ter umas 50 pessoas. Ela fez questão de furar a fila. E eu dei uma olhada na energia dela, a mulher vai estar como um rato, um camundongo na próxima vida. Vai, porque ela não aprendeu nada, não aprendeu respeito, não aprendeu educação, não desenvolveu sua consciência, ela simplesmente agiu como... Ela vive como um animal. Então vai voltar como um animal. É a lei da atração da energia, entendeu? Se você não desenvolve o respeito pelos seres humanos, não desenvolve a educação, não desenvolve a percepção do seu universo, você volta como aquilo que realmente deve ser colocado. Qual o conceito de Deus no budismo? Eu já falei sobre isso num vídeo anterior, na playlist de budismo, tá? Eu gosto muito de um texto, eu já fui redundante nisso, mas acho que vai te explicar. Uma vez eu perguntei para um monge budista, monge, você... acredita em Deus? Ele falou, não. Como assim, monge? É sério? Fala pra mim, você não acredita em Deus? Não. Mas é Deus? Não. Eu conheço Deus. Eu não preciso acreditar em algo que eu conheço. Como saber quando é a nossa consciência falando ou o nosso guia espiritual? Eu acho que é mais legal você acreditar que a sua consciência é o seu guia espiritual. Não é melhor? Acredita que a sua consciência falando, sua consciência é o seu melhor guia espiritual. É o seu melhor guia. Debbie Romualdo. Boa noite, tio Spook. Boa noite mesmo, são 2h37 da manhã. Como podemos interpretar a múltipla personalidade no ponto de vista espiritual? Muito obrigado desde já, Debbie Godinha. Eu morro de medo de múltiplas personalidades. Morro. Você sabe que tem um vídeo chamado Split? Eu acho que é isso, que o cara tem lá, sei lá, milhões de personalidades. É a criança, a mulher, e até chegar no assassino, no monstro.
Nossa, é horrível esse filme. Eu assisti com... queria ter uma arma na minha mão, né? Pra mandar aquele cara para longe. As múltiplas personalidades, elas não podem ser vistas sobre um ponto de vista espiritual. Aí nós temos que entrar na ciência realmente, na psicologia. Não tem como justificar isso. Você não pode falar, são milhões de espíritos que estão soprando no ouvido dele. Não. Eu acredito muito que aí a psicologia tem que explicar, tá? Existe a questão do cérebro da pessoa, que tem realmente essa percepção de que um dia ele é uma pessoa, outro ele é outra, e ela vai fazendo essas misturas. Existem reações químicas que levam a pessoa a ter essas posturas. Existe a esquizofrenia que fala muito alto nesse princípio de que ela não sabe muito bem quem ela é. Ela quer, às vezes, assumir papéis na vida de pessoas que ela gostaria de ser e ela não é. Tem milhões de explicações. E a última, que eu acho que é 1%, pode se colocar como espiritual, tá? Não podemos colocar isso como a questão espiritual. Eu acredito muito mais aí na ciência, na psicologia, nas explicações das múltiplas personalidades baseado num princípio real do que acreditar que é espiritual, tá? De novo, quando o médico não consegue explicar o que um paciente tem, aí nesse caso abre-se a porta para a espiritualidade. Enquanto isso, vamos deixar a ciência falar do que agir acreditando que tudo é uma explicação espiritual, porque não é. Caio Cosplay. Rodrigo, eu queria muito saber se todas as entidades de Umbanda são confiáveis. Essa é uma pergunta muito vaga, assim, né? Porque depende muito aonde você vai. Não sei se são confiáveis ou não. Elas são necessárias para atender você. Eu vou te dar um exemplo. O tio Spock frequentava um terreiro que tinha mais ou menos 100 médiuns incorporados. 100 médiuns incorporados atendendo. Era um lugar que era o tamanho de um quarteirão, tá? Era incrível o lugar, incrível, incrível, incrível. Um carinho enorme por eles. E um dia eu cheguei atrasado e fui tomar um passe. Falei, deixa eu conversar aqui com um guia. Era um caboclo. Nunca tinha conhecido o cara, nunca tinha visto. Eu geralmente passava com alguns, mas eles já estavam lotados. Eu falei, não, vamos conversar com outros, vamos conhecer outros. O cara falou tanta besteira da minha vida, mas tanta besteira, que eu quase reclamei pro dirigente. Falei, aquele cara, ele chutou 100% das coisas, ele errou tudo, ele não sabe o que ele tá falando, ele não tem habilidade nenhuma, não sei nem se ele tá realmente incorporado. Mas eu evitei causar confusão, tá? Preferi não mais falar com aquele cara, porque não atendeu às minhas necessidades. Não realmente falou as coisas que eu gostaria de escutar ou eu precisava escutar que fossem relacionadas à minha vida real. Ele chutou coisas nada a ver. Então eu preferi falar, vou ficar fora. Aí um dia eu estava passando por um corredor onde estavam os atendentes e um cara me chamou. Me pegou assim e falou, e aí menino, falta uma semana pro seu aniversário, né? Uou! Era verdade. Faltava uma semana para o meu aniversário. Olhei pro cara e falei, pô, você é bom, cara. E o cara era bom. No sentido de, a assertividade do cara foi boa, ele se conectou comigo, ele conseguiu puxar a minha energia, então houve um laço entre eu e o guia dele. E a percepção dele estava absolutamente desbloqueada para se conectar limpa e livremente para poder falar aquilo que o guia estava falando. Então houve uma relação de troca, ok? Nesse primeiro caso que eu falei do cara, ele não realmente se combinou comigo, então não houve uma afinidade. No segundo caso, houve uma afinidade, o cara realmente se conectou comigo, o guia estava perfeitamente incorporado nele, ele estava muito bem relacionado com o seu guia. Eu falei, pronto, a química bateu e aí sim houve uma conversa muito legal sobre aquilo que eu precisava escutar naquele momento. Então aquele cara atendeu minhas necessidades, tá? Ele era muito bom, o menino era jovem, acho que ele devia ter a minha idade na época, e trabalhava no mercado financeiro também. Então o cara era muito, muito bom. A percepção do cara era muito bom. Então, de novo, o que eu falo para você com base nessa história é, não existe uma confiança ou não nesses guias em si. Existe uma relação de troca, afinidade. Às vezes o cara não tá bem, não tá legal naquele dia para incorporar, ou para atender, ou dar o passe dele. Então busca-se outros
que tenham uma habilidade maior ou estejam realmente mais dispostos a tratar, dar consulta e servir dentro de uma casa de Umbanda. Então, busque sempre aqueles que estão agindo dessa maneira com você. É isso, o vídeo já deu aqui 50 minutos e, como eu prometi para vocês, são vídeos grandes, mas eu acho que há necessidade da gente poder esclarecer todas as dúvidas. Então continue mandando para o Spook Responde. Não adianta mandar dúvidas por limpeza de casas, por casas assombradas, porque se você quer que eu responda a sua pergunta, vai ser só nesse endereço de e-mail. Tem muita gente ainda fazendo confusão, mandando e-mails de eu quero uma consulta, Rodrigo, lê minha energia, Rodrigo, me tira a dúvida disso da minha vida. Eu não vou fazer, esses e-mails vão ser anulados, vão ser deletados, tá? Vocês têm que acertar direitinho quais são os e-mails. Quer tratamento, limpeza de casa, assuntos em geral relacionados ao canal, ou mandar vídeos para poder analisar, vídeos de YouTube, não pessoais. Vídeos pessoais eu não analiso. Tá? Vídeo de inscritos sem minha autorização são deletados, fotos sem a minha autorização são deletadas, tá? Não é assim que funciona, os tratamentos eles são pagos, se vocês quiserem ajuda, existe um valor sim que eu cobro, tá? E esse valor é só tratado no e-mail limpeza de casas. Eu quero fazer uma sessão com você, quanto custa? Aí eu vou falar para vocês tudo direitinho o que deve ser feito, tá? O Spook Responde é só para perguntas que vão para esses vídeos, para o canal. Tá? Tem uma dúvida nesse sentido? Sim, eu vou responder, tá? E outra, se eu não fiz um vídeo a respeito, eu não vou responder perguntas sobre vídeos que não foram feitos a respeito. Então tomem cuidado com isso. E se sua pergunta ainda não foi lida e não teve uma resposta, é porque eu ou ainda não cheguei lá, ou eu achei que não ainda era cabível ser respondida neste vídeo, tá bom? Ficou longo demais, mas é necessário do jeito que vocês gostam. Muito obrigado a todos de coração, muito obrigado, continue mandando suas dúvidas a respeito de vídeos e de assuntos pertinentes ao canal, que aí sim eu vou responder aqui. Muito obrigado a todo mundo, então, e agradeço de coração a todos vocês, a tudo que vocês têm feito pelo meu canal, pela família Spook Houses que tem crescendo cada vez mais, continuem assistindo os vídeos, continuem aprendendo cada vez mais, porque vale a pena esse ensinamento. E como eu sempre digo, bons sustos a todos!